Fala pessoal, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Caio Cabilo e esse é o primeiro vídeo de muitos, viu? Já digo pra você que essa é uma missão que é possível sim, que eu vou fazer até o final. Eu já tô fazendo lá nas minhas outras redes sociais, né? Mas aqui, né, no YouTube, eu quero estender a nossa conversa, tá bom? E a missão é muito simples, viu? É só fazer um capítulo da Bíblia por vídeo aqui e a gente vai até Apocalipse 22, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai finalizar junto isso aqui, tá bom? É para realmente você buscar a presença dele, conhecê-lo, adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, entender que ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que te conhece, que te formou, aquele que te planejou e que tá aqui, né, vendo esse vídeo aqui para isso, para você honrá-lo e adorá-lo, tá? Aqui não é curso de teologia, não é para você aprender isso, aquilo, não é só isso não. Isso aqui é realmente para você se aproximar do Senhor, para ter aquela faísca no seu coração e você fala assim, eu quero buscar esse Deus que ele tá me falando aqui, né? Eu não conheço esse cara, mas eu quero realmente entender quem é esse Deus aí, tá bom? Então eu vou de uma maneira bem resumida passar para você o que eu entendo da palavra de Deus, o que eu aprendi com outras pessoas, estudando, meditando e principalmente com a interpretação que o Espírito Santo ele nos dá, tá bom? Então, pessoal, seja bem-vindo se você não me conhecia e quem já me conhece, estamos juntos de novo aqui, agora de uma forma estendida, tá bom? E vamos começar pelo começo. Gênesis capítulo 1, realmente esse livro, né, é o livro do começo, Gênesis, né? É o primeiro livro de Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o famoso Pentateuco. E aqui, né, ele vai definir, ele vai declarar aqui como é a origem de tudo. E aí você já pode falar assim, mas peraí um pouquinho, como é que ele conseguiu escrever dessa forma? Como que ele sabia? Como que isso? Como que aquilo e tudo mais, né? Primeiro que você precisa entender que a Bíblia, ela não foi escrita simplesmente por imaginação, invenção ou uma história bonitinha, não. A Bíblia, ela possui 66 livros, né? Mais de 40 autores escreveram a palavra de Deus e a Bíblia mesmo afirma, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Para disciplina, repreensão, ensino, exortação, sempre para buscar ao Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Você vai ver um texto lá atrás que se refere com um texto mais recente. Você vai ver pessoas lá atrás que se ligam com pessoas do Novo Testamento. Você vai ver tanta coisa nesse livro aqui, pessoal, que é fundamental a gente estudá-lo. E nada melhor do que o começo, né? Então, Gênesis aqui ele vai apresentar para nós o início, a criação, de onde viemos, né? Como que Deus planejou isso, quem era Deus e tudo mais, né? Então a gente vai aprendendo capítulo por capítulo aqui, tá bom? Então vamos por partes, porque realmente aqui tem muita coisa. É um capítulo que ele tem 31 versículos, tá? Às vezes eu vou ler um versículo com você, às vezes não, tá bom? Mas eu vou citando algumas ideias aqui, que eu fiz um resumo básico para você aqui, tá bom? Mas isso aqui é importante a gente aprender. O primeiro detalhe é que Gênesis ele foi escrito em torno, acreditam, tá? De 1400 a 1450 anos antes de Cristo, tá? Então isso aqui é fundamental para você entender. Então, ou seja, né? Se a gente for pegar, digamos aí que a criação, né, se deu realmente nessa data e mais o período que nós estamos vivendo, então a Terra tem em torno aí, né, de 6.000 a 7.000 anos de existência, né? Mas outros, né, historiadores, estudiosos, né, teólogos acreditam que tem muito mais e tudo mais. Então, assim, não tem como definir o relógio, né? Deus não apresentou para nós ainda só tem tantos anos isso aqui, né? Então não tem como alguém afirmar. A ciência afirma que a Terra tem bilhões de anos, não sei o quê. Então, assim, não tem como afirmar nada de tempo cravado, cronometrado certinho. Nós cremos na palavra de Deus, então nós cremos aí numa média, né, como eu comentei aqui com você, tá bom? Mas isso é só um detalhe, que um dia Deus vai revelar para nós. Então, isso você não precisa se preocupar, não. Você precisa se preocupar com outros detalhes muito mais importantes. E olha só o primeiro que é muito legal, que já dá um nó na nossa cabeça, muito grande, que é o seguinte. Olha o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo 1, se você só ler rapidamente, tá bom, criou. Mas espera aí, quem criou Deus? Não, mas espera aí, alguém tem que ter criado Deus, porque ninguém existe do nada. Então,
Como que a gente entende isso? Não tem como, porque tudo que nós vemos, tocamos, então um controle, uma caneta, um copo, tudo a gente sabe, veio disso, veio daquilo, veio daquele lugar, foi tal pessoa que fez, foi tal pessoa que produziu, foi assim. Mas peraí, e Deus? Porque nesse versículo tem duas coisas, no princípio e Deus. Só que tem um detalhe, Deus, ele é antes do princípio. Isso daqui é fundamental, pessoal, porque dá um nó na cabeça, fala assim, mas peraí, Deus é antes do princípio? Então não foi primeiro tinha algo e depois Deus surgiu. Não, Deus era antes do início, porque ele deu o pontapé inicial. Então, isso aqui é fundamental, né? Lá no livro de Provérbios mesmo, fala que a sabedoria é aluna de Deus. Então, tem umas informações que a gente fica até meio confuso, né? Mas que realmente é isso, pessoal. Deus, ele é o primeiro. A palavra de Deus diz, né, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Ele estava lá no início, ele estava no meio, ele está no final, ele é onipresente, onisciente, onipotente, então não tem nem o que falar. Mas a gente querer entender isso é muito complexo, a nossa mentalidade é muito limitada, né? Nós nunca vamos conseguir entender completamente o Senhor. A palavra de Deus diz, né? Quem entenderá a mente do Senhor, né? Quem a compreenderá? Não tem como, 100% não. A gente tem um pedacinho do que ele nos revela, né? Primeiro pela sua palavra, né? A Bíblia aqui. Mas realmente o Espírito Santo que habita em todo aquele que nele crê, com certeza você vai absorver informação, você vai entender algumas coisas. Às vezes você vai criar uma teoria ou outra ainda que você vai achar interessante. Então, realmente assim, pessoal, o Espírito de Deus, ele que vai guiando você, principalmente pela fidelidade da sua palavra. Então, você precisa entender isso, que ele era o início, ele estava antes do princípio e por ele, tudo que foi feito e ponto final. É realmente assim, é um abrir de mente para algumas coisas, tudo no versículo 1, né? Não é fácil de entender isso, porque se a gente ler rapidamente é o que eu falei para você, fica assim, criou os céus e a terra e ponto final. Mas não, tem muito além, tem muito além. Então a gente não consegue imaginar a imensidão do nosso Deus, né? E na própria palavra dele, ele se apresenta de várias formas, né? Então você vai ver assim como o Deus onipotente, onisciente, né? Aquele que mediu, né, o universo a palmos, né? Como você consegue medir isso, né? Fazendo a palmos, né? Poxa vida! Só que ao mesmo tempo, né? Ele veio, né? Como o Senhor Jesus, ele apareceu a Abraão, né? Ele conversou com Abraão ali, ele falava com Moisés face a face. Então são várias formas que Deus ao longo da história foi se tratando com o ser humano e foi se revelando, né? Então, tudo isso de um versículo. Mas agora a gente vai entrar em outros detalhes, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, olha só, o Espírito de Deus, né, já estava se movendo por ali. Então, Deus, ele não é apenas aquele corpo físico, não. Deus, em primeiro lugar, ele é o Espírito. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E como eu falei para você, Deus se revela de várias formas, né? Ele se firmou no corpo físico através do nosso Senhor Jesus, né? Quando Jesus disse lá em João, né? Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão eu sou se refere ao Senhor, né? Então, realmente, assim, não tem nem o que falar sobre isso. Na verdade, tem muito o que falar, né? Mas não nesse vídeo aqui, tá bom? Mas eu quero continuar com você. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você vai falar assim, tá bom, ele criou o sol. Não, não é o sol que está sendo dito aqui, tá? Porque esse aqui vai se referir ao primeiro dia da criação. Olha só, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então o que a gente entende por isso aqui? Que não era o sol. Não era o sol. Por que não era o sol? Porque o sol, ele vai ser criado, pessoal, ele vai ser criado a partir do quarto dia. Então, no quarto dia que o sol vai ser criado. Então, mas que luz é essa, Caio? O que ele está falando aqui? Não estou entendendo, né? Então, quer dizer que estava tudo escuro ali no versículo 2, né? Só tinha água para tudo quanto é lado, né? Então, a água existia ali, né? Com o Espírito de Deus que se movia. Então, qual que é a teoria? A teoria, basicamente, é essa. Que realmente a terra era sem forma e vazia, obviamente, como está escrito, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Então, realmente era assim, era um oceano de trevas, né? Mas o Espírito de Deus estava lá, né?
E quando ele disse haja luz, basicamente assim, ó, resplandeceu a luz do Senhor, resplandeceu a luz dele. É uma luz que, até mesmo se você for pesquisar, você vai ver que a ciência ela coloca como se fosse uma luz primária ou difusa, né? Tem essas duas formas de se colocar. Ou seja, era uma luz que não tinha um corpo celeste, como por exemplo o Sol, né? Então não tinha isso, não era fixo, porque o Sol não existia ainda. Mas que luz era essa? Era a luz do Senhor que ele simplesmente iluminava de alguma forma, né? Então podia ser uma luz dispersa, podia ser uma luz dele mesmo, mas um outro detalhe, como já teve o primeiro dia, a primeira noite, e houve tarde e manhã, também se entende que a Terra já estava rodando, já estava naquele movimento de rotação, porque para ter manhã, tarde e noite, tem que ter a rotação, baseado no quê? Na luz, ou seja, se a luz está aplicando aqui no movimento de rotação, você aprende na escola que vai ter trevas do outro lado, e assim por diante, né? Então, essa luz aqui é a luz do Senhor. É isso que você precisa entender, é uma luz dele. E Jesus lá na frente, ele já deixa muito claro isso. Eu sou a luz do mundo. Do mundo, não é da cidade, do município, daquilo, desse pedaço. Não, eu sou a luz do mundo. Ou seja, né? Essa luz que ilumina realmente todo aquele que olha para ele, né? Então, realmente, a gente vê, pessoal, né? A grandeza do Senhor através da sua luz. Então, ele, em primeiro lugar, é luz. Ah, mas o sol está aí, né? O sol, a gente vai entrar na questão do sol daqui a pouco. Mas não é isso, essa luz que está sendo escrita aqui, no versículo 3. Haja luz, é a luz do Senhor, é a glória do Senhor, manifestada da forma que ele achou melhor naquele momento, seja uma forma dispersa, uma forma difusa, mas foi feita a luz, para fazer separação entre as trevas e a luz, tá bom? Então isso aqui é fundamental para a gente entender esse período aqui, tá? Vamos continuar aqui. No versículo 6 vai falar que houve uma expansão, né? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação, olha só agora, entre águas e águas, né? Então, basicamente, é isso aqui, ó, né? Águas se dividiram sobre águas, mas que na verdade é assim, né? É o céu. Na verdade, esse segundo dia aqui é a criação do céu. Então, o mar, por exemplo, né? Você fala assim, mas peraí, essas águas aí não seriam o mar que você está falando? Esse oceano, o próprio mar, na verdade, ele foi feito no terceiro dia, porque aí Deus vai estipular ali a questão da natureza, da terra, da porção da terra seca e tudo mais. Mas esse no segundo dia, Deus está valorizando a criação do céu, né? A formação do céu ali, que teve uma separação. E você já viu também na própria palavra de Deus, né? Na questão de jorrar água do céu, né? De abrir as comportas do céu. Então, realmente assim, né? O Senhor tem aquela comporta mesmo, né? Que tem aquele reservatório de água, entre aspas, assim, né? E a gente olha para o céu, a gente vê as nuvens, né? As nuvens carregadas, a gente vê a chuva caindo em alguns momentos. E detalhes, né? Que a chuva demorou para vir aqui em Gênesis, né? Não sei se você lembra lá, não havia chuva ainda na terra, né? Depois a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas é interessante isso, você entender que Deus tem aquele reservatório que só Ele controla. Ninguém tem mais poder, né? Ah, mas a tecnologia, isso, aquilo, a gente pode apressar com isso. Não tem como, não tem como, né? A meteorologia, né? Ela consegue visualizar algumas coisas aí, mas realmente não tem como, né? Não tem como controlar, não dá para controlar isso não. É claro que toda forma que a gente utiliza na sociedade atual, né? Por conta dos gases, né? Dos carros e tudo mais, do efeito estufa e tudo que a gente já aprendeu e visualiza aí na sociedade, né? Isso influencia e impacta na natureza, mas não dá o direito de controle, né? Então, amanhã a gente vai fazer chover. Não, nunca, né? Amanhã a gente vai fazer sol. Não, o poder não está com o homem, nunca foi, nunca será. O poder da natureza sempre esteve com o Senhor. E isso deixa muito claro, né? Quando Jesus ele está lá no barco, né? E realmente, né, começa aquela tempestade. E os discípulos, né, desesperados, né, falam assim, a gente vai perecer aqui, a gente vai cair nisso aqui. E Jesus, né, oh, meu Deus do céu, mar, acalme-se, vento, se aquete, né? Então, acalma tudo. E aí os discípulos olham um para os outros, né, e falam, quem é este
que até o mar e o vento lhe obedecem, né? Então, é isso aí, é Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do vento e do mar e de tudo que nele há, né? Então, tem que falar, é Deus quem controla o tempo, então você precisa entender isso, tá bom? Não queira controlar o tempo, né? Você tem que entender que é Deus quem controla isso, tá bom? E vamos continuar, vamos embora lá que tem mais coisa pra gente aprender aqui, tá? E aí chamou Deus a expansão de céus, foi tarde de manhã, o segundo dia, tá bom? A partir do versículo 9, olha só. E ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, olha só falando do mar aqui, né? E apareça a porção seca, ou seja, a primeira vez da questão da terra, né? E assim foi. E chamou, olha só, e no versículo 10, e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E agora eu quero que você pegue a sua caneta e grife aí na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aberta, e que é muito interessante isso, eu nem comentei, mas é importante, pessoal, você grifar na sua Bíblia algumas coisas. E eu vou até mostrar aqui para você como que é a minha Bíblia, tá? Dá uma olhada só. Ela é toda marcada mesmo, ó, eu marco um monte de coisa, ó, dá uma olhada só, um monte de coisa, eu marco mesmo, eu grifo, eu coloco informação, não tô nem aí. Porque realmente, pessoal, quanto mais detalhe a gente for marcando, anotando, melhor para nossa mente, né? Melhor para o nosso aprendizado. E realmente um dia mais tarde, né? Quando você quiser mostrar para os seus filhos, né? Ou até mesmo estudar com alguém, você vai ver ali, né? Então não tem problema. Às vezes tem aquelas pessoas mais radicais, né? Que falam, não, a Bíblia não pode ser manchada, não pode ser tocada, não pode ser riscada. Mas não é nesse significado não, pessoal. Você pode sim, tá bom? O que você não pode é menosprezar a Bíblia, né? Desvalorizar a Bíblia, como muita gente desvaloriza, né? E como? Deixando ela aberta em cima de algum lugar sem lê-la, sem meditar nela, né? Guardar na gaveta, né? Presente de casamento, vou guardar ali, ponto final, né? Ou colocar no lugar e deixar ali para proteção, que isso aqui não existe, tá? Então realmente a Bíblia ela tem que ser aberta, ela tem que ser lida, meditada, mas você corre um risco, né? De se você deixar a Bíblia aberta e descuidar, porque olha só, o meu gato foi e acabou com a capa da minha Bíblia. Pra acabar, né? Na hora que eu vi, já era. Já tava lá, ai meu Deus do céu. E eu gosto dessa Bíblia aqui, então eu falei, não, eu vou ficar com ela até o final. Tá bom? Mas, se você tem gatos, já sabe aí, né? Se ele gosta de fazer arte, melhor deixar longe dele, tá? Então você leia, mas deixa ele pro outro canto aí. Tá bom? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Então, no versículo 10, eu quero que você grife a expressão assim, ó. E viu Deus que era bom. Olha só, essa expressão aqui é fantástica, pessoal, porque ela se repete, ó, nos versículos 10, 12, 18, 21, 25 e 31, tá? E viu Deus que era bom. Agora você vai pensar assim, tá? Deus viu que era bom. Como que ele mesmo fez e ele pode falar que é bom? Né? Poxa vida, é meio que óbvio, né? Claro que é bom, foi Deus que fez. Se Deus, é Deus perfeito, é Deus poderoso, é Deus grandioso, é Deus, isso é óbvio que ia ser bom. Por que ele tá falando que é bom? Porque realmente, pessoal, eu consigo visualizar essa passagem aqui como aquela coisa assim, ó. Deus pôs as mãos na massa, ele foi realmente fazer. Você já parou para pensar que ele poderia ter feito assim, ó? Acabou, tudo certo. Ei, lindo, ei, acabou. Um estralar, alguma coisa. Mas não, dias se passaram, né? E ele foi fazendo detalhe por detalhe, situação por situação. Então, primeiro ele fez isso, depois ele fez aquilo, depois ele fez aquilo. Então, sabe aquele sentimento de satisfação que você fez? Você falou assim, meu, ficou muito bom. Sabe, por exemplo, assim, ó, é uma coisa básica. Eu gosto muito de cozinhar. E esses dias eu fui fazer um molho de tomate. E eu comprei os tomates e tudo mais, né? Comprei a salsa, né? Eu comprei os temperos. Fiz, né? E quando eu fui provar, meu, assim, eu já tinha feito outras vezes. E eu sempre vou fazer. Mas, na hora que eu provei, eu senti um gosto diferente. E ficou muito bom. Eu falei assim, meu, ficou bom. Isso aqui ficou bom. Né? Então me deu uma satisfação. Mas foi um bom diferente de outros molhos que eu já tinha feito. Eu não sei o que eu coloquei a mais ou o que eu coloquei a menos. Eu fiquei tentando pensar. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu pus um dedo de alho a mais? Será que eu tirei a cebola? Será que eu fiz isso? E eu nem lembro que eu pus. Mas eu fiquei pensando nisso. E aí eu falei, poxa, ficou bom. Ficou bom. Então é aquela satisfação de você fazer algo e realmente ficar muito bom, né?
Então eu creio nessa satisfação de Deus, que ele foi lá e ele começou a organizar, separou o céu, separou isso, abriu a terra, fez isso e, ficou bom, né? Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito interessante. Eu espero que você entenda isso. Que Deus, ele é o arquiteto, mas ele gosta de fazer, ele gosta de falar, de colocar, de pôr a mão na massa mesmo. Ele poderia, como eu falei, né, com um estalar de dedo, fazer tudo, e tudo, já tudo bonitinho, certinho, mas não, ele foi lá fazer. Isso aqui é muito interessante, tá bom? E aí, continua, vamos lá, né? E disse Deus: produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvores, as suas espécies e tudo, né? Ou seja, criou aí a própria natureza, né? Árvores, as frutas, legumes, verduras, vegetais. E assim foi, diz o versículo 11. E aí, no versículo 12: e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, cuja semente nela é conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Repete de novo, né? E aqui eu quero só focar com você um detalhe. E esse aqui é o terceiro dia, tá? A criação da natureza e da terra. Mas eu quero focar com você numa coisa impressionante. Muitas pessoas, né, elas acabam se referindo à criação, né, de natureza, do mar, dos peixes e de tudo que há, né? A outra teoria, né, a famosa teoria aí da evolução, do Big Bang e tudo mais, né? Mas pessoal, eu já quero, né, meio que bater nessa questão com você aqui para você entender um detalhe. Você não percebe que a natureza é muito perfeita para ser simplesmente ter sido causada por uma desordem, por uma explosão, por algo totalmente aleatório e com uma perfeição de detalhes, mas assim, de detalhes. Eu sou meio bom para algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes entra a Joaninha aqui em casa e eu faço questão, né, de tentar colocar ela no meu dedo aqui para eu ver. E assim, é fantástico você ver as bolinhas, tudo bonitinho ali nas asinhas delas. Você vê a forma como ela faz, né? Tipo, e ela fica ali no seu dedo, andando, passeando, não tá nem aí para nada. Você vê a forma como as formigas se organizam. Você vê o nascer de uma planta, desde uma pequena semente, até você pode jogar aqui no YouTube mesmo, você vai ver ali, né, uma planta crescendo, a planta abrindo a folha, a planta florescendo. Todos esses detalhes são mínimos detalhes. E eu quero passar um dado para você, tá bom? Olha só, árvores catalogadas, né? Mais ou menos 74 mil no mundo inteiro. Mais ou menos 74 mil árvores catalogadas. Plantas frutíferas, ou seja, que dão fruto, nem sempre para comer, mas que dão fruto, tá? Mais ou menos 80 mil catalogadas, tá? Vegetais, mais ou menos 20 mil. Frutas, que geralmente são para realmente se comer, né? Mais ou menos 20 mil. Então, e tem muita coisa ainda que não foi catalogada, tá? Então você pode pesquisar aí à vontade, pessoal. Tem muita coisa que não foi catalogada. Daqui a pouquinho eu vou chegar nos animais, então se vê nos animais, você fala assim, meu Deus do céu. Realmente, pessoal, é muita coisa, é muito detalhe. Como que pode algo aleatório, uma explosão do nada, fazer isso? Não tem lógica, né? Realmente, tudo foi perfeito, tudo foi muito bem colocado, muito bem pintado, muito bem estipulado. Foi tudo planejado. E o detalhe, em um único dia foi feito toda a erva verde. Produz a terra erva verde, que dê semente, árvore, tudo foi planejado. Pessoal, isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é impressionante, né? Haja fé, mas assim, essa fé é uma certeza mesmo, porque a gente vê um quadro de um pintor, meu Deus do céu, né? Que dom! A gente vê um prato, né, de comida de um chefe de gastronomia muito bem feito, e você come um sabor gostoso, foi feito ali por ele, assim, meu Deus do céu, né? Quanto tempo ele levou para fazer isso e tudo mais. Então, realmente, pessoal, tudo isso daqui é obra de um Deus que vê detalhes, um Deus que pinta as bolinhas da joaninha, um Deus que pinta ali os caules, as folhas de uma planta. Isso aqui é perfeito, isso aqui é maravilhoso. Então eu espero que você consiga valorizar isso, a criação de Deus como um todo, tá bom? E esse é só o dia terceiro. Então vamos lá. Agora chegamos no dia quarto, né? Talvez você estava curioso aí para isso, mas é o seguinte, olha só. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, olha só, e para tempos determinados, e para dias e anos. Ou seja,
a partir da criação do Sol e da Lua, ou seja, né, lembra que eu falei lá do movimento de rotação, já estava acontecendo, né? Mas agora Deus colocou o Sol para o dia e a Lua para a noite, né? A Lua, satélite natural da Terra e tudo mais, e o Sol, o corpo celeste, né? Realmente aquele que vai iluminar o universo aí de uma forma que é imensurável, né? Como que Deus, ele deixou só um pouquinho da glória dele para o sol, tá? Se você pensa que a glória do sol é igual à glória de Deus, não é não. A glória de Deus é muito maior, é muito mais brilhante, é muito mais perfeita. O sol foi criado pelo Senhor, por isso nós devemos adorar a Deus, não ao sol, né? Como muitos povos lá atrás adoravam, ao Deus sol, ao Deus isso. Não, não, não. Deus é Deus, ele criou o sol, né? Com um toque, com um detalhe. Ele foi lá e criou uma bola de fogo gigante queimando em combustão ali o tempo todo, aquilo para iluminar, né? Para realmente chegar dias aí que a gente quer ir na praia tomar um sol, né? A gente quer realmente, a gente passa calor uns dias aí e tudo mais, mas que realmente, pessoal, né? É para a manutenção da vida. A gente sabe disso, né? Sem o sol não há vida. Ou seja, sem a luz do Senhor, sem a presença de Deus, não há vida. Já parou para pensar nisso? Se Deus dividiu um pouquinho o sol da sua glória com o sol, né, para iluminar tudo isso, não tem como viver, não tem como ter vida sem o Senhor, né? Então isso aqui é fundamental para você entender também. E a Lua, né? A Lua é a famosa lixeira da Terra aí, né? Ela que vai controlar o mar e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Então realmente ela tem a sua função também, né? Por isso que Deus criou as duas, não somente para um período, mas que realmente aqui fala, né? Que foi feito basicamente o calendário. A partir desse momento, né? Começa-se agora a entender isso, né? Que é para contagem, olha lá, como diz aqui, de tempos determinados e sinais, para dias e anos, tá bom? Então isso aqui é fundamental a gente entender também. E assim foi, que está escrito aqui. E no versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares para governar o dia, governar a noite, e também fez as estrelas. Olha só, né? As estrelas, pessoal, tem estudos que falam, né, que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em toda a praia do mundo, né? Então isso aqui é imensurável também, né? Falam que o universo não tem mais de não sei quantos bilhões de anos-luz de distância e tudo mais aí, né? Então realmente, pessoal, é imensurável. Mas, de novo, né? Deus, ele mediu com a palma da sua mão todo o universo aí, e ele está em todo e qualquer lugar, ele tem o controle absoluto. Então, meu Deus do céu, né? Que universo maravilhoso. E eu não sei você, né? Às vezes eu olho para cima, né? E a gente dá aquela pensada, né? Aquela refletida, fala assim, meu Deus do céu, é muito grande. A gente só consegue ver um pontinho minúsculo brilhando lá em cima, mas se você se aproximar, né? Como astronautas vão lá, se aproximam, né? E vão fazer os seus estudos, né? Os telescópios, tudo que a gente vê aí na própria NASA, né, e tudo mais, é impressionante o que eles mostram, né? E é tudo a grandeza de Deus, né? Quando você vê uma publicação científica, né, descobrindo algo, né, falando de algo, mostrando uma foto, fala assim, louvado seja Deus, criador deste universo maravilhoso, né? Você tem que entender isso. Ele é o criador, ele é o autor. A assinatura dele está por toda a Terra, por todo o espaço, por todo o universo. Não tem uma só ação da natureza, algo que não seja do Senhor. Isso aqui é fundamental para você entender, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite. Ele continua ali falando do sol e da lua, né? E para fazer separação entre a luz e as trevas, como ele também tinha falado. E de novo, olha lá, e viu Deus que era bom, né? Então, mais uma vez, ele falou, oh, maravilha, deu certo, né? Olha só que bênção, né? Que coisa boa, né? Ver uma noite estrelada, né? Ver realmente os luminares, né? Isso aqui é perfeito, pessoal, isso aqui é perfeito, né? E esse foi o dia quarto, tá bom? Bom, aí continua. E no versículo 20, produzam as águas abundantemente, répteis, presta atenção agora, hein? De alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, e tudo mais que você for ver nas aves, as espécies. Então assim, ó, basicamente, no quinto dia, animais marinhos, répteis marinhos e aves, tá? Então é assim, pessoal,
realmente essa divisão, por que você falou répteis marinhos? Porque, na verdade, no sexto dia também vai ter aqueles répteis que ficam pela terra, tá bom? Então você vai ver ali, né, essa divisão também com a nomenclatura de répteis, tá? Mas é um detalhe para você. Então, antes da criação do homem, que eu já vou chegar daqui a pouquinho, os animais vieram, né? Então, realmente, os animais, eles representam também a grandeza do Senhor. Como Deus ama os animais, pessoal. Isso aqui é fantástico, né? Criou as grandes baleias, né? Então essa expressão aqui, né? E todo réptil de alma vivente, e tudo mais. Então realmente ele criou animais aí grandiosos que você vai vendo. Tem animais que você nem conhece, né? Eu já vou passar daqui a pouquinho para você a questão, os números dos animais aqui é impressionante. Não tem nem como eu falar para você, tá bom? Mas aqui é o seguinte, né? A glória do Senhor se vê também nos animais, né? A gente vê, né, nos nossos animais domésticos aqui, que é no próximo dia aqui, né, no dia 6 que eles vão ser criados, mas que realmente mostram a grandeza de Deus e o amor de Deus e o cuidado dele, né? Você olha no olho de um animal, você fala assim, meu Deus do céu, né? Eu consigo sentir a presença de Deus, né? Eu consigo ver esses detalhes, né? As penas de uma ave, o pelo de um gato, o pelo de outro tipo de animal, né? A juba de um leão, você vê a textura, né? Da pele de um elefante, você vê o chifre de um rinoceronte, você fala assim, meu Deus do céu, como assim? Né? Esses dias apareceu para mim um vídeo aí de hipopótamo comendo melancia. Só assim, meu Deus do céu. Você pega uma melancia no mercado, você consegue levantar. O hipopótamo vai lá e não, acabou, já era. Então realmente mostra o poder também, né, que Deus estipulou para alguns animais, né? Então isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é muito interessante também. E aí ele comenta, né? Aí fala que ele viu que era bom, né? Novamente, né? Com certeza. E a gente assim. Eu sei que tem pessoas que não gostam de animal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não tem como você negar a beleza deles, né? A beleza que realmente eles transmitem. E muitos animais, né? Quando você bate o olho, você fala assim, meu Deus do céu, nos traz uma paz, nos traz uma alegria, né? Você vê lá um tucano, por exemplo, né? O colorido do seu bico, né? Você fala assim, meu Deus do céu, que animal fantástico, né? Eu gosto muito, né? Às vezes eu vou viajar com a minha esposa, né? E quando é lugares assim, né? Que tem bastante árvores e tudo mais, eu fico só assim, ó, para ver se eu acho alguma coisa. Né? Então, realmente é muito legal, eu gosto muito, né? E a gente consegue ver a assinatura de Deus embaixo da criação dos animais, né? Bom, vamos continuar aqui. E viu Deus que era bom, mais uma vez, né? E Deus disse assim, isso aqui é muito interessante, tá? E Deus os abençoou. Olha só, pessoal, Deus abençoou os animais. Olha só, isso aqui é fantástico, né? Ou seja, a criação deles. Então animal não é para ser tratado de qualquer forma, né? Mais uma coisinha aí, isso aqui, não, não. Os animais estão no controle do Senhor e são abençoados pelo Senhor. Então, o homem que vai ser criado no dia seguinte, ele vai dominar sobre os animais, mas tem que se lembrar que os animais são abençoados pelo Senhor e o homem tem que ter sabedoria, ter cuidado, ter amor. Então valorize aí, né, as pessoas que cuidam dos animais, né? Você fala assim, quer cuidar de animal aí do lado, do outro. Nada disso, essas pessoas têm que ser valorizadas, têm que ser abençoadas, né? Cada cidade aí, né, você vê quantos cachorros pela rua, gatos pela rua, né? Você vê tanta coisa, maus tratos e isso e aquilo, e essas pessoas vão lá, cuidam. É o dom que Deus deu para essas pessoas. Então entenda isso, tá, pessoal? Entenda isso, essa diferenciação, né? O que a gente não pode é valorizar muito mais o animal do que o ser humano. Isso daqui tá errado, isso aqui Deus deixou muito claro, que o homem é o ser primário do Senhor, né? Realmente que a atenção, né, a salvação e tudo mais vem para o homem, né? O cuidado e tudo que Deus estipulou na sua palavra é para o homem, né? Então para o homem se relacionar com o Senhor. Mas os animais, eles têm que ser cuidados sim pelo homem, têm que ser dominados pelo homem, e aí com o decorrer da história, né, principalmente ali depois nos tempos de Noé, né, e tudo mais, a gente vai chegar nessa parte também, tem esses detalhes, né, de como que os animais vão ser colocados na arca, como que vai ser a questão aí estrutural deles, né, então na questão aí da alimentação e tudo mais que a gente vai aprender aos poucos, tá bom? Mas aqui na criação, eu já quero que você entenda que realmente Deus ama os animais, ama a sua criação, tá bom? E aí foi feito isso, olha só, frutificai e multiplicai-vos. Ele falou para os animais, né? Ou seja, frutifiquem, multipliquem-se, ou seja, ó, nas águas, as aves na terra, né? Então o que é isso? Ou seja, ali já tinha um sistema de reprodução.
Então, seja, né, os animais ali que botavam ovos, né, outros que realizavam a sua reprodução com outros, então já havia isso, né? Deus já tinha estipulado essa ordem ali para eles, tá bom? E com certeza eles iam se reproduzindo, né, e enchendo toda a terra. Isso que é bastante interessante. Ó, enchei as águas dos mares, né, ali para os animais marinhos, no caso, e para as aves multipliquem na terra, né? Então, quando você vê aí, né, um monte de ave voando aí, né, você fala assim, ô, maravilha, ó, tá vendo? É Deus que criou isso aí, né? Só protege a cabeça para ninguém fazer nada em cima do céu, né? Porque, olha, já aconteceu comigo, eu dirigindo moto, de repente, pá! Fazer o quê, né? Acontece. Bom, vamos lá. E esse foi o dia 5º, tá? Agora o dia 6º, o último dia da criação, tá? Ah, mas não foi no 7º? Não. A criação foi feita em 6 dias, tá, pessoal? Cuidado para não confundir aí, tá? Então, o 6º dia, a criação dos seres viventes. E disse Deus, produz a terra alma vivente, olha só, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, né? Então, tudo isso daqui foi realmente que Deus estipulou. Ou seja, os animais domésticos, então os cachorrinhos, os gatos, né, os passarinhos e tudo mais que foram sendo criados aí, os gados, ovelhas, carneiros, bois e tudo mais que a gente já conhece, tá? Tudo isso foi sendo criado pelo Senhor e diz ali, e assim foi. E aí tem um detalhe, né? Agora eu quero passar para você a quantidade, tá? É impressionante. Eu fui atrás, fui pesquisar aí, né? Quantos animais catalogados existem, né? Catalogados, tá? Existem. Por enquanto, catalogados em torno de 1 milhão e 400 mil, mais ou menos, né? Não tenho o número exato, milhões de animais catalogados. Porém, a ciência, né, ela já afirma aí que por uma estatística, né, que eles colocam, existem mais de 7 milhões de animais, de seres vivos, de todos os tipos, tá? Que eu tô falando aqui. Inseto, aracnídeo, mamífero, ave, réptil, tudo que você imaginar. Mais de 7 milhões. E ainda não dá para descobrir tudo, não dá. Porque a gente sabe, tem seres viventes grandes, tem seres viventes lá no fundo do oceano que o homem não consegue chegar em determinada profundidade, né? A Foz das Marianas, né? Que você talvez já conheça aí. Tem animais, né, minúsculos, microscópicos e tudo mais, que a gente já vê aí, né, na questão da ciência que mostra pra gente. Então tem muita coisa, tem muita coisa. Isso é só para mostrar o que? A grandeza de Deus. E cada animal, cada inseto, cada aracnídeo é para mostrar a grandeza do Senhor, a glória do Senhor e a sua função na natureza, tá? Então realmente é assim, Deus é um Deus de sabedoria, né? Ah, por que Deus criou a barata? Pergunta para ele quando você se encontrar com ele, tá? Né? Então todo ser vivo tem um sentido, tem um significado. Então você precisa correr atrás da informação mas sempre glorificar o Senhor por todo e qualquer animal. Mas se lembre, né, na verdade, que Deus ele criou e ele é o criador deles. Ou seja, a honra, a glória é do Senhor. E você foi feito para dominar sobre esses animais aí. Então não coloque animais acima de você não, tá? Não vai dormir você no chão da sala e o seu cachorrinho na sua cama lá com algodão egípcio lá. Não, nada disso, tá? É você que domina sobre o seu animal aí, tá bom? Cuide bem dele, trate com carinho, né? Ame, tire fotos, faça o que tem que fazer, né? Os seus animais domésticos. Quando você for no zoológico, cuide bem, né? Trate bem, respeite as ordenanças do zoológico e tudo mais, mas sempre faça isso. Louvado seja o Senhor pela vida de todos os animais que ele mesmo criou, tá bom? E aí, finalmente, chegamos à criação do homem, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Olha só aqui, tá? Isso aqui é muito interessante. E Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei. Só que agora ele já está falando para todo mundo. Então aqui no capítulo 1 de Gênesis, mas peraí, já está falando macho e fêmea, mas Eva não está escrito aqui. O nascimento de Eva ali é só depois, né? Você vê ali no capítulo 2, por que já está falando de macho e fêmea aqui? Sendo que, porque se entende, pessoal, que Gênesis capítulo 1 é um resumo de toda a criação. Então é um resumo de toda a criação, porque Deus já havia criado Adão, Eva, os animais, o jardim, certo? Tudo, já tinha criado tudo. E a partir do capítulo 2, ele começa a
detalhar os momentos, né? Então ele não colocou tudo no capítulo 1, mas a partir do capítulo 2 ele fala ali, né, da formação do Jardim do Éden, ele fala de como que Deus criou a mulher, mas no capítulo 1 já estava tudo certo, é como se fosse uma sinopse, né? Uma sinopse do filme já com o resumo do filme já estava com tudo ali, né? Então realmente já tinha sido criado, a Eva já tinha sido criado juntamente com Adão, no sexto dia aí, tá bom? Então não foi depois da criação que Eva nasceu e surgiu. Não, 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 tá? Então isso aqui é um detalhe importante, tá bom? E se você for lendo assim, passa batida essa informação e você não entende. E realmente tem muito sentido você ler dessa forma, né? Olha só. E criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem, criou macho e fêmea, né? Ou seja, a fêmea do homem é a mulher, né? Então ponto final. Então tem que falar aqui, né? E Deus também disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, pessoal, a questão reprodutória já existia. Olha só. Aí você vai falar assim, porque muita gente acha, né, que o relacionamento sexual entre o homem e a mulher foi só depois da queda. Não! Deus já tinha estipulado para o homem e para a mulher para eles se reproduzirem. Olha só como isso é muito interessante, tá? Então, realmente ali, já eles iam povoar daquela forma. E realmente tem sentido, porque Deus não ia ficar esperando alguém falhar para liberar. Né? Falar assim, ó, então na hora que vocês falharem aí tá liberado. Não é nada disso, né? Claro que não. Então, realmente, Deus já tinha estipulado o plano. E o plano para o ser humano, para os animais e para tudo, era o viver naquele paraíso maravilhoso, né? Onde não havia erro, não havia nada. Mas aí, mais para frente, a gente vai conhecer a história da serpente, né? Do próprio diabo aí que vai tentar, né? E tudo mais. E você já sabe um pouquinho da história, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas é isso, Deus já tinha antecipado um plano maravilhoso, perfeito. A mulher e o homem que foram lá e caíram no conto, né? Caíram e foram enganados, né? Essa expressão você tem que circular também, foram enganados. Então, ou seja, eles ouviram, deram ouvidos ali, né, ao que foi dito. Eva, no caso, pegou do fruto, dividiu com o seu marido e tudo mais. Então isso é uma coisa para um outro capítulo, tá bom? Mas que realmente é assim, pessoal, o foco, né, o foco dessa parte aqui, desse final, né, é a criação do homem, né, e a sua imagem. E eu quero focar com você para realmente assim, a gente finalizar esse vídeo aqui. Versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todo. Ou seja, Deus já está estipulando aqui o domínio do homem sobre todas essas criaturas. Mas eu quero deixar essa expressão inicial que Deus fala. Façamos, né, no plural, né? E aí algumas pessoas falam assim, mas Deus quando ele falou façamos, né, é como se fosse uma frase assim de engrandecimento, né? Façamos, né, como se fosse uma majestade, falando assim. Não, ele está falando aqui, façamos, porque ali, com ele, com o próprio Senhor, da sua própria essência, já havia o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus, né? Com ele ali. Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos na criação, né? A gente pode ver lá em João capítulo 1, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, né, a gente sabe que Jesus estava com ele desde o começo. É um plano, né, dessa Santa Trindade, né? Deus como a essência do Senhor, através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, eles em comunhão, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui não é imagem de corpo, porque Deus não tem corpo físico, tá? Mas é uma imagem que realmente tem aquele significado de os dons, né? Na verdade, alguns pequenos atributos assim que Deus deu para o homem baseado na sua própria essência. Por exemplo, as emoções, os sentimentos, o raciocínio, o domínio, né? Então Deus ele foi distribuindo para o homem um pouquinho, né, da sua imagem e semelhança, entre aspas aí, né? Então realmente, pessoal, a gente precisa entender esse detalhe. Eu e você, nós fomos formados, criados por Deus, né? Lá no livro de Isaías fala que o Senhor nos formou, ele nos criou. Logo em seguida usa essa expressão, formou e criou. Ou seja, ele te planejou. Você não é um acidente aqui, não. Você não é alguém que veio do nada e que, é isso mesmo, então não. Não. Deus,
ele já sabia quem você era desde o princípio. Ele sabia que você estaria aqui, ele sabia que você estaria assistindo esse vídeo e ele sabia que realmente você está o buscando, o adorando, você quer a presença dele, você quer algo a mais. Ele conhece o seu coração, ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, esse capítulo de Gênesis é para a gente realmente entender o quanto que Deus ele se importa conosco, porque ele não queria viver sozinho, né? Ou na verdade ele até poderia se ele quisesse, né? Olha, estou aqui com o meu filho, estou aqui com o meu Espírito Santo, eu posso criar o que eu quiser, da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser. Esses seres humanos vão me dar trabalho, vão fazer isso, eu não vou ficar só com, vou criar os anjos, né? Para ter o serviço deles, eu vou fazer isso. Mas não é assim, não é? Deus não foi só criando, não, Deus criou um plano maravilhoso. O final da Bíblia é perfeito. O final da Bíblia é maravilhoso. A gente só está começando. Esse é o primeiro capítulo. Mas já digo para você que se você entender isso, se você depositar a sua fé no Senhor, a sua esperança nele, a sua vida nele, você já faz parte do time vencedor. Isso está lá em Apocalipse, nem sou eu que estou dizendo, né? A visão que João teve, tudo que Deus dividiu com João um pouquinho ali do que ia acontecer, e Deus deixou muito claro, não são as coisas que iriam acontecer ou que talvez acontecerão, não. Deus deixou muito claro, as coisas que vão acontecer, né? Novos céus, nova terra, um só povo, e adorando, louvando e exaltando ao Senhor, vivendo para Ele, tudo em novidade. A Bíblia diz, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, que o buscam. Então o céu é um mistério para nós, né? Então a gente não consegue imaginar de tanta coisa boa que o Senhor preparou para o nosso povo, né? Às vezes a gente olha aqui, né? A gente vê, né, por exemplo, uma praia bonita, né, um céu bonito, tudo isso, e realmente isso é obra do Senhor. Mas o que Ele tem preparado para o seu povo é indescritível. O que João escreveu lá foram visões do que ele tinha visto da terra, né? As pedras preciosas, o ouro, né? Ele foi colocando ali o que ele sabia, o que ele conhecia, né? Mas a verdade, realmente assim, a realidade, a gente não consegue imaginar, não consegue. Se Deus fez tudo isso daqui em 6 dias, como a gente estudou nesse vídeo aqui, imagina a eternidade, né? O que Deus tem preparado para todos aqueles que nele esperam, que o buscam, que o adoram, né? Espero que você tenha entendido essa mensagem, essa palavra, que você possa buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, falar com Ele, porque é tudo que Ele quer. Ele quer que você realmente se relacione com Ele, né? Poxa, você vai ver a presença de Deus, você vai sentir a presença de Deus no seu coração. Isso é fundamental para hoje, para amanhã, para todos os dias. Então, pessoal, esse aqui foi Gênesis capítulo 1. Eu espero que você tenha aproveitado as informações, né? Tenha aprendido um pouquinho. E a gente vai se ver no capítulo 2 com certeza, tá bom? E permaneça firme na fé com o Senhor, porque Ele tem muito a nos apresentar aqui através da sua palavra e com certeza Ele tem algo maravilhoso para a sua vida aí, tá bom? Valorize a criação do Senhor e dobre os seus joelhos agora onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, né? E faça uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado pela terra que o Senhor criou, pelos animais, pela minha vida, obrigado pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que o Senhor me abençoou, obrigado por esse privilégio de conhecê-lo, de adorá-lo, de buscá-lo. Né? Faça essa oração de agradecimento e você vai se sentir um pouquinho mais leve, com certeza, tá bom? Então, nos vemos em Gênesis capítulo 2. Um grande abraço, Deus abençoe.